Para mim é interessante de estar aqui. Eu vim pensando nisso na viagem para cá. Então essas datas elas começam a ficar bem firmes na minha cabeça por causa disso também, porque eu me dei conta que esse ano eu faço 20 anos de percurso na mímica corporal, nasci em 89, e eu comecei a dar conta que a gente começa a acumular uma certa experiência, assim, começa olhando para trás, e desde que eu saí da França e vim para o Brasil fazer a minha trajetória, com a mímica, eu estava conversando agora com o Alexandre, é uma passagem muito longa, não é uma passagem muito rápida, para a gente começar dizendo o que é aquilo que eu aprendi, aquilo que eu herdei, e como é que é aquilo agora como eu transmito. Então, é interessante falar isso porque justamente eu tinha pensado em falar sobre as relações entre transmissão e criação na mímica corporal, que eu vejo, que eu não consigo ver como duas coisas separáveis. Criação e transmissão são muito, muito ligadas. E eu, conversando aqui informalmente também, eu vejo que são as questões que aparecem de maneira mais, assim, mais sensível para todo mundo, que sai de uma escola, que tem o sentimento de ser legatário, legatário, não sei se fala bem assim, de uma tradição, que é sempre uma coisa meio complicada. E eu acho que a questão da transmissão ela é central, ela é importantíssima para qualquer tradição, de Merhol, Stanislavski, Dekru, Grotowski, e são as mesmas questões que se colocam de uma certa maneira. Como nos meus caminhos eu fui levada a encontrar primeiro outras tradições de ator no Oriente, eu sempre fiquei muito fazendo essa ponte, como é lá e como é o que acontece nesse lugar onde o teatro é fundado sobre a tradição de ator, e como é aqui defender uma tradição de ator, um teatro, uma cultura cuja a tradição teatral mais forte é uma tradição de autor. Por outro lado, também eu fui levada a pensar muito sobre isso, porque no meu percurso eu tive um cruzamento muito forte, teve Dekru, que foi uma presença muito forte para mim, mas eu tive toda uma formação ligada à teoria. Não sou da academia, não sou teórica de maneira nenhuma, mas fiquei muito amiga dos teóricos, mesmo por causa do ECO, que é a minha segunda grande atividade, que eu considero minha atividade de coração, quer dizer, minha companhia, e o ECO, que é o Encontro Mundial das Artes Cênicas, onde eu estive e continuo em contato com uma rede de pensadores do teatro, e essa questão da formação do ator, da transmissão, ela se tornou muito presente ao ponto de a gente estar abrindo essa primeira escola internacional, Centro Internacional de Pesquisa, sobre a formação do ator. Então toda essa questão do que significa transmitir, do que significa herdar uma tradição, ela está muito a vivo. Eu confesso que ela nunca, desde que eu saí da escola do Teatro Rochefort, lá na França, porque eu sou de uma geração mais antiga ainda, eu poderia dizer que eu acho que eu tenho duas marcas. A primeira é de ter estado muito perto de Dekru. Eu sou de uma geração que pegou a Dekru ainda vivo. Eu conheci sobretudo o filho dele, Maxime Dekru, mas estive lá na casa dele, no contexto francês, assim, onde surgiu essa técnica. O Steve Corrine mesmo, que se fizeram os últimos assistentes do Dekru, ainda estava muito perto da experiência do Dekru. Então a presença dele era realmente muito forte, muito marcante, muito imponente. E eu acho que a gente não sai de uma experiência quando a gente entra em contato com um grande mestre ileso, assim, a gente fica com uma marca muito grande. E é essa distância toda que hoje eu começo a conseguir, depois desses 20 anos, a fazer. Então, eu tive um outro cruzamento muito importante na minha vida, que foi a Remushkin, do Dotzler, que eu dirijo na companhia com o Stefan Brod, que foi um ator mímico. Eu considero o meu modelo do mímico corporal. Ele sintetiza tudo aquilo que hoje eu acredito que pode ser as saídas, vamos dizer assim, as possibilidades de criação na mímica corporal. E talvez pelo fato do Stefani ter tido
O teatro que eu faço é um teatro de texto, é um teatro muito físico que bebe em diferentes tradições. E eu percebo hoje, com essa distância, de que isso foi uma coisa muito, muito importante para que a mímica corporal permanecesse viva para mim, não como uma herança que eu carrego e que eu tenho que transmitir, mas como um estímulo permanente com o qual eu dialogo, eu brigo, eu me reapaixono, eu contesto, enfim, com que eu mantenho uma relação muito dinâmica. Eu acho até mais dinâmica do que aquela que eu tinha no período em que eu me dedicava 24 horas sobre 24 para isso, que foi no período que eu vivi na França. Porque eu acho que quando a gente está lá, a gente é sobretudo tomado por uma grande paixão. E essa paixão é legítima, porque eu acho que é uma formação que obriga a uma dedicação muito grande. Eu acho que Decroix e mesmo os assistentes dele, eles transmitem isso para os alunos, essa noção de fidelidade, de dedicação total. Era um homem extremo e a gente não realmente... Eu me lembro que não era única, todas as pessoas de diferentes lugares do mundo inteiro eram muito devotas daquela técnica, dessa arte. Então eu diria que eu tinha uma paixão meio cega, assim, pela coisa. E esses cruzamentos todos me permitiram ter uma relação mais dialogal, e eu acho que isso foi muito frutífero. Então, eu gostaria só de propor duas coisas, vou tentar super rapidinho, mas que eu gostaria de lançar duas propostas para a gente refletir sobre essa questão da transmissão da criação. E para isso eu vou colocar duas considerações como ponto de partida. A primeira é que eu sugiro que a gente não pense na mímica corporal separada da personalidade, do pensamento de Etienne Decroix. Porque eu acho que, como para todos os grandes mestres de todas as grandes tradições de teatro, como os mestres orientais, não é possível separar a técnica da personalidade do mestre. E segundo, a gente não retirar Decroix e a mímica corporal desse contexto de um pequeno círculo de especialistas e inserir ele dentro do seu contexto, que eu acredito ser o mais fecundo, que é o dos grandes movimentos da renovação da cena na Europa. E se eu partir daí, a gente começa a ver que existe muita coisa em comum entre Decroix. Quer dizer, o que o Decroix fez, marcado pelas suas características pessoais, por sua trajetória, sua personalidade, ele veio dentro de uma linhagem da tradição teatral francesa. Decroix, a gente sabe que todo o início do século, com todas as transformações, todas as artes começaram a se repensar. O teatro, um pouco tardivamente, começou a se repensar, e que nesse movimento, homens como Craig, Apia, Jacques Copeau, em seguida Dulin, Jouvet, todos esses grandes homens do teatro começaram a repensar sua arte, redefinir suas leis, suas regras, e para isso, obviamente, eles começaram a questionar o papel do ator, e perceberam que reformar o teatro significava reformar o ator. Daí a escola do Colombier e todas as grandes experiências teatrais do século XX sempre tiveram ligadas a uma experiência pedagógica. Não se reformou o teatro pelos espetáculos, na verdade se reformou o teatro através da cultura que foi gerada em torno desses homens, que é uma cultura muito mais ampla do que o movimento teatral, que estava ligada justamente à pesquisa, à formação, à criação de núcleos que geravam a cultura em permanência. Ora, todos eles se transformaram em isso, de uma forma que pudesse ser transmitida. E é claro que a marca que ele deixou em todo mundo, ele vai bem além dos princípios físicos da arte do ator. Passa, claro, para Etienne Decroix, técnica é ética. E para ele a técnica era o veículo, na verdade, um movimento muito mais amplo. Copeau ele queria transformar o teatro, e Decroix ele queria transformar o mundo. Acho que essas foram as grandes diferenças que ele tinha com o mestre dele. E o treinamento
é muito importante, porque ele é a base material, é o suporte material que permite a transmissão do ensino de um mestre. Mas ele também é uma coisa muito perigosa, porque o treinamento ele pode ser um bom ou um mau veículo em função dos discípulos que colocam ele em circulação. Em relação às questões que a gente conversou e que eu vejo que é uma questão sensível para todos nós que passamos por isso, hoje eu me sinto até um pouco talvez mais distante, porque realmente eu nunca trabalhei na minha trajetória não como atriz mímica, mas como animadora de um grupo, dentro de uma perspectiva que defendesse a mímica corporal como uma arte separada do restante do teatro. Para mim, a mímica corporal, ela é um meio, ela permite, primeiro, ela traz a noção de que a formação do ator passa por uma formação física, de que ela traz a prática do treinamento, isso é muito, não como alguma coisa nostálgica, mas como uma real aventura humana. E eu acredito que o treinamento ele é fundamental para a coesão de um grupo e para a vida de um grupo. Agora, transmissão e fidelidade, quer dizer, transmitir uma herança, não significa copiar ou repetir aquilo que nos foi transmitido como uma receita, como uma cópia, como uma coisa que deve se perpetuar ao infinito. Eu acho que essa é uma grande confusão e é alguma coisa que eu não percebi através da mímica corporal. Eu percebi através da prática de outros discípulos de outras tradições teatrais. É sim necessário alguma coisa de pessoal. Não para dizer o que eu faço, a minha visão, agora como é que eu reinvento a mímica corporal. A mímica corporal ela foi inventada, ela está feita, ela não é uma forma fixa. A distinção fundamental que eu faço é entre a transmissão de uma forma e a transmissão de uma busca. Eu percebo que a fidelidade na transmissão, ela não está relacionada a repetir exatamente aquilo que foi feito tal como o mestre fazia. Ela está na capacidade que tem o discípulo de compreender profundamente aquilo que o mestre fazia e ser capaz de transmitir a busca, ver o trabalho encarnado do mestre, não a forma dele. Então, o que eu ensino hoje dentro da companhia e no trabalho pedagógico que a gente desenvolve é a mímica corporal dramática. Ela é muito diferente daquela que eu aprendi. Ela é uma outra. Ela é uma outra porque eu acho que ela de uma certa forma, ela continua muito daquilo que Etienne Decoux gostaria de ter continuado. Então, uma grande parte do nosso trabalho se dedica ao trabalho da mímica vocal. Etienne Decoux, ele gostaria de ter feito a mímica vocal. Ele fala isso na entrevista em Amsterdã, ele diz, eu não tive tempo. É outra coisa que a gente deixa por fazer. E é um campo maravilhoso, é um campo necessário, porque ainda há uma lacuna muito grande no trabalho vocal no Ocidente, muito maior do que o do trabalho corporal, que hoje conhece uma profusão de técnicas absurdas. Uma outra coisa é que, historicamente, se a gente vê a mímica corporal dentro desse contexto mais amplo, e coloca ela em diálogo com todos esses movimentos de inovação da cena, a gente compreende de que era sim necessário, para fazer todo esse trabalho, uma espécie de isolamento. Isso é comum a vários mestres, também fundadores de tradição, e isso é imposto aos discípulos. E era necessário para Decoux fazer bem essa separação entre o teatro e a dança, entre o teatro de texto e o teatro físico que ele estava fundando. Hoje eu acho que a gente já passou o século XX, a gente passou 11 de setembro, a gente vive num mundo de comunicação e de troca e de interdisciplinaridade, e eu acho impossível defender o isolamento, qualquer que seja. Eu não acho que fecundo. Eu não acho fecundo as manifestações da mímica corporal que defendem o isolamento. Então, eu acredito que criação da mímica corporal ela pode ser vista sob dois aspectos. Num, que vê a mímica corporal efetivamente como uma forma isolada,
independente do teatro falado. E outra que vê a mímica corporal dentro desse contexto mais amplo e que coloca ela na dinâmica de troca de experiências e de ideias da cena contemporânea. Eu diria que eu, pessoalmente, eu me embarco nessa segunda. Não que eu tenha nenhum julgamento contra a primeira. Ela não me diz, ela não me fala como um percurso teatral. Eu não vejo dinamismo nela, mas eu tenho muita vontade de ver e de que me mostre que há dinamismo nessa forma, porque eu acho que todas elas são possíveis. E é interessante porque a única companhia que eu citei até aqui hoje, que eu conheço que faz um trabalho que é efetivamente separado do teatro falado, mas que consegue estar completamente dentro do teatro falado, quer dizer, na troca das experiências, é justamente o Doadou, que é uma companhia que teve uma formação muito grande na mímica corporal, mas teve um intercâmbio muito grande com muitas outras formas e técnicas do teatro. Assim, eu tenho uma sensação, quer dizer, eu deixo até essa coisa de onde é mímica, o que é mímica, dança, é para os teóricos. Eu sou da teoria, então na verdade eu vou ao teatro e digo, eu gosto, não gosto, me toca, me fala, não me fala. O que me preocupa, o que me chama a atenção é quando eu vejo diferentes pessoas, diferentes gerações, diferentes nacionalidades, diferentes culturas produzirem a mesma forma. Eu me digo que tem uma coisa errada aí. E que aí eu, me investigando, estava falando sobre isso com ele também um pouquinho antes, eu digo, tem alguma coisa que é uma confusão. Eu tenho uma teoria, eu não sei se ela é boa, eu fiquei especulando, me perguntei, mas bom, eu acho que é o seguinte, Etienne Decroux, ele era um homem muito marcante, uma personalidade muito forte, e ele foi realmente o criador de uma arte, que se quis uma arte à parte, que precisou ser uma arte à parte para se desenvolver como se desenvolveu. Acho que realmente ele investigou, elaborou, estabeleceu todos os princípios da arte cênica. Eu acho realmente completa. Não tem ninguém no Ocidente pessoal que é muito impregnado na técnica. A gente estuda todo o comportamento humano através de figuras, que são pequenas peças, são pequenas criações do Etienne Decroux. E isso é transmitido como sendo a técnica. A gente sabe disso, a gente viveu isso. Então, a gente tem que compreender uma coisa, que hoje o que a gente chama de mímica corporal não é só uma técnica, é uma técnica impregnada de uma linguagem muito específica, que tem a marca do Decroux de uma maneira muito forte. Quando eu vejo o teatro Rochefort, e eu vi o último espetáculo que eu vi foi esse que veio aqui no Brasil, do Orfeuros, né? Eu vi o primeiro lá em Paris também. A distância entre um e outro é muito pequena. A forma é praticamente, a linguagem é a mesma. São muitos anos de percurso. Quando eu vi outras pessoas que nem foram assistentes do Decroux, mas que foram alunos do Estilo Corrida, eu vejo eles produzindo a mesma linguagem, a mesma forma. Quando eu vejo outros alunos de outros assistentes, eu vejo a mesma forma em lugares completamente diferentes. Para mim, isso aponta dois problemas. Aponta que alguma coisa falhou em algum lugar. Porque para mim, eu tive um percurso muito diferente do teu, porque eu vim da dança e fui encontrar no teatro de Etienne Decroux tudo aquilo que a dança contemporânea não me dava. A dança contemporânea que buscava formas teatrais. Eu vi aquilo tudo ali. Mas eu vi muitas pessoas que vinham do teatro e eu sempre dizia, que bom, eles vêm aqui, eles vão ter uma boa formação física, porque ator não tem disciplina, ator não sabe trabalhar, e ator tem um problema também, que é o seguinte, eu falei isso hoje na oficina, nesse encontro. Quando ele não está em cena, ele tem um sentimento de não ter a profissão dele. É muito diferente no Oriente. No Oriente, você sabe quem é o ator porque ele detém um conhecimento que o outro não detém. Ele tem uma prática que uma outra pessoa comum, da vida comum, não tem. Então é muito nítido. Eu não saio hoje aqui fazendo o Legon, o Baronesse, porque você precisa de muito trabalho e muito conhecimento para fazer o Legon.
Eu diria, você não faz mímica, assim, ou você usa, se você não teve os anos de estudo, você não toca piano se você não tiver anos de estudo. Então, ele deu realmente alguma coisa para o ator, presidente, que é a prática, a possibilidade dele praticar a sua profissão, mesmo quando ele não está em cena. Por isso que eu repito, que eu acho que a gente tem que compreender muito bem o significado profundo dos grupos teatrais. E é muito interessante também, só fazendo uma parte aqui, pensar que eu tive agora numa reunião na Europa, e eles veem o Brasil assim como um lugar assim, de grande efervescência, porque o teatro grupo morreu na Europa. Ele está muito fraco na Europa. E eles veem o Brasil assim como enlouquecido, porque o grupo ele tomou muita força no Brasil. E hoje a gente vai para qualquer lugar do Brasil, você tem grupos. E grupos que buscam técnicas, diferentes técnicas. Os anais do movimento anarquista francês, o que como homem de teatro. Até hoje na França ele é pouco citado como homem de teatro. Então ele foi então para a escola do Vieux Colombier, e apesar de todas as diferenças políticas com Jacques Copeau, porque Jacques Copeau era monarquista e era um homem da elite intelectual, ele reconhecia no Vieux Colombier toda essa formação artesanal, a importância que achava incrível aquele homem ali, intelectual parisiense, falar da importância da formação dos atores que devem construir tudo com suas mãos, seu esforço físico. E a gente sabe que foi ali, eu não vou entrar na história, eu acho que muitas coisas sobre isso já ali, que ele descobriu o trabalho de máscaras e decidiu então, teve ali a visão de uma arte corporal dramática. Só que para compor aquela base do trabalho corporal era para melhor servir o texto, para Decroux ela seria uma arte inteira. E eu acredito que realmente o que ele fez é único nesse sentido. Foi um homem que realmente levou mais longe o estudo do movimento, foi capaz de estabelecer um treinamento para ator, sistematizou isso de uma forma que pudesse ser transmitido. E é claro que a marca que ele deixou em todo mundo, ele vai bem além dos princípios físicos da arte do ator. Passa, claro, para Decroux, técnica é ética. E para ele a técnica era o veículo, na verdade, um movimento muito mais amplo. E Copeau, a gente dizer, Copeau ele queria transformar o teatro, e Decroux ele queria transformar o mundo. Acho que essas foram as grandes diferenças que ele tinha com o mestre dele. E o treinamento é muito importante, porque ele é a base material, é o suporte material que permite a transmissão do ensino de um mestre. Mas ele é também uma coisa muito perigosa, porque o treinamento ele pode ser um bom ou um mau veículo em função dos discípulos que colocam em circulação. Em relação às questões que a gente conversou e que eu vejo que é uma questão sensível para todos nós que passamos por isso, hoje eu me sinto até um pouco talvez mais distante, porque realmente eu nunca trabalhei na minha trajetória não como uma atriz mímica, mas como animadora de um grupo, dentro de uma perspectiva que defendesse a mímica corporal como uma arte separada do restante do teatro. Para mim, a mímica corporal ela é um meio, ela permite, primeiro, ela traz a noção de que a formação do ator passa por uma formação física, de que ela traz a prática do treinamento. Isso é muito importante quando se trabalha dentro de uma companhia fixa, dentro de um grupo. Eu não acredito que exista efervescência artística real, geração de cultura duradoura no teatro, fora dos grupos. Eu ainda acho que é a única aventura humana possível e que vale realmente a pena. Eu digo isso citando um pouco a Renan. Eu acredito nessa forma artesanal de se fazer teatro. Eu acho que ela tem o seu lugar no mundo. Eu acho que ela tem o seu lugar hoje realmente para responder, inclusive, ao mundo tecnológico e as novas formas de comunicação, não como alguma coisa nostálgica, mas como uma real aventura humana.
E eu acredito que o treinamento ele é fundamental para a coesão de um grupo e para a vida de um grupo. Agora, transmissão não, e fidelidade, quer dizer, transmitir uma herança, não significa copiar ou repetir aquilo que nos foi transmitido como uma receita, como uma cópia, como uma coisa que deve se perpetuar ao infinito. Eu acho que essa é uma grande confusão e é uma coisa que eu não percebi através da mímica corporal. Eu percebi através da prática de outros discípulos de outras tradições teatrais. É sim necessário alguma coisa de pessoal. Não para dizer o que eu faço, a minha visão, agora como é que eu reinvento a mímica corporal. A mímica corporal ela foi inventada, ela está feita, ela não é uma forma fixa. A distinção fundamental que eu faço é entre a transmissão de uma forma e a transmissão de uma busca. Onde eu percebo que a fidelidade na transmissão, ela não está relacionada a repetir exatamente aquilo que foi feito, tal como o mestre fazia. Ela está na capacidade que tem o discípulo de compreender profundamente aquilo que o mestre fazia e ser capaz de transmitir a busca, ver o trabalho encarnado do mestre e não a forma dele. Então, o que eu ensino hoje dentro da companhia e no trabalho pedagógico que desenvolve é a mímica corporal dramática. Ela é muito diferente daquela que eu aprendi. Ela é uma outra. Ela é uma outra porque eu acho que ela de uma certa forma, ela continua muito daquilo que a Etsineko gostaria de ter continuado. Então, uma grande parte do nosso trabalho se dedica ao trabalho da mímica vocal. A Etsineko, ele gostaria de ter feito a mímica vocal. Ele fala isso na entrevista em Amsterdã, ele diz, eu não tive tempo. É outra coisa que a gente deixa por fazer. E é um campo maravilhoso, é um campo necessário, porque ainda há uma lacuna muito grande no trabalho vocal no Ocidente, muito maior do que o do trabalho corporal, que hoje conhece uma profusão de técnicas absurdas. Uma outra coisa é que, historicamente, se a gente já vê a mímica corporal dentro desse contexto mais amplo e coloca ela em diálogo com todos esses movimentos de inovação da cena, a gente compreende de que era sim necessário, para fazer todo esse trabalho, uma espécie de isolamento. Isso é comum a vários mestres, também fundadores de tradição, e isso é imposto aos discípulos. E era necessário para Dekun fazer bem essa separação entre o teatro e a dança, entre o teatro de texto e o teatro físico que ele estava fundando. Hoje eu acho que a gente já passou o século XX, a gente passou 11 de setembro, a gente vive num mundo de comunicação e de troca e de interdisciplinaridade, e eu acho impossível defender o isolamento, qualquer que seja. Eu não acho fecundo. Eu não acho fecundo as manifestações da mímica corporal que defendem o isolamento. Então, eu acredito que criação na mímica corporal pode ser vista sob dois aspectos. Num, que vê a mímica corporal efetivamente como uma forma isolada, independente do teatro falado. E outro, que vê a mímica corporal dentro desse contexto mais amplo e que coloca ela na dinâmica de troca de experiências e de ideias da cena contemporânea. Eu diria que eu, pessoalmente, eu trabalho com essa segunda. Não que eu tenha nenhum julgamento contra a primeira. Ela não me diz, ela não me fala como percurso teatral. Eu não vejo dinamismo nela, mas eu tenho muita vontade de ver e de que me mostrem que há dinamismo nessa forma, porque eu acho que todas elas são possíveis. E é interessante porque a única companhia que eu citei até aqui hoje, que eu conheço que faz um trabalho que é efetivamente separado do teatro falado, mas que consegue estar completamente dentro do teatro falado, quer dizer, na troca, na experiência, é justamente o Doadou, que é uma companhia que teve uma formação muito grande no mímica corporal, mas teve um intercâmbio muito grande com muitas outras formas e técnicas do teatro.
E eu acho que o que é interessante hoje, eu acredito que a renovação dentro dessa técnica, ela se encontra aí, ela se encontra nas trocas. E eu acho isso ótimo, então, o que está acontecendo, porque a mímica corporal no Brasil, ela não é tão nova assim, mas ela engatinha, a gente começa a ver pessoas. Tinha uma época que eu dizia, eu sei quem é da mímica corporal, era uma família, e cultiva-se muito isso dentro, somos uma família, nós nos conhecemos, nos falamos uns dos outros, né? Mas hoje eu começo a dizer, essa pessoa eu não conheço, essa também não conheço. Antes era muito fácil, era a geração seguinte já. Tinha os assistentes, e foi a próxima geração. Hoje já tem várias gerações. Então, hoje no Brasil, tem várias pesquisas sendo feitas, tem várias coisas. E eu acho que no Brasil a gente pode sim, porque a gente tem uma cultura de trocas muito grande. Eu acho que há um caminho possível justamente por isso, por essa característica. Sem perder o rigor e a profundidade do que é esse acúmulo de conhecimento que Etienne Decroux estabeleceu e trouxe, mas a gente ser capaz de fazer com que ele dialogue e que ele dialogue sobretudo dentro de um contexto de criação, de real busca criativa. Um teatro que responde ao tempo presente. Porque para mim, eu vejo o porquê de fazer um teatro. O teatro não fala nem ao tempo passado e nem ao futuro. Resgatar formas do passado, eu não vejo interesse. Resgatar temas do passado, eu não vejo interesse. Eu vejo interesse no que o tema e a forma do passado pode nos trazer como veículo de uma questão humana, fundamental, universal e contemporânea. E é só assim que, para mim, o teatro me fala. E eu acho que a mímica tem um caminho dentro desse teatro. Eu vou tentar dizer uma coisa que está me ouvindo, me dá uma vontade de lembrar uma coisa. Na verdade, eu me dou conta que cada vez mais eu falo mais em treinamento e menos em técnica. Porque eu acho que quando a gente fala técnica da Etienne Decroux, remete a um exercício, a uma ginástica, a uma educação corporal. Eu diria que toda a minha... E aí eu vou falar com a maior honestidade do mundo hoje, que começa a ter cabelo em branco, então vamos fazer o seguinte. Eu acho isso formação de mico, de adestrado. Eu chamo isso adestramento. Adestramento não é pedagogia, não é formação. Eu acho que eu costumo usar a palavra treinamento mais do que técnica, porque eu acho que o treinamento é o que te permite articular a técnica, os elementos técnicos, que eu digo, os exercícios físicos, que eu diria que hoje recobre 90%, estou sendo gentil, eu diria que até mais que isso, do que é a formação na mímica corporal. E isso eu faço com uma verdadeira crítica. Eu acho que quando a gente fala da Etienne Decroux, quando eu escuto, por exemplo, você falar da Etienne Decroux, eu vejo essa marca de um homem humanista, um homem político e um homem de teatro que realmente dá aquela coisa, eu vim da geração também no final da ditadura, aquela coisa, vou mudar o mundo com o teatro. Eu acredito, e mais uma vez volto a Rimouskina, ela é uma militante política, então as coisas todas se encaixaram na mesma direção. Agora, quando eu uso a palavra treinamento, porque eu acho que quando a gente fala técnica, se desvencilhar da técnica, eu acho que a gente não precisa nunca se desvencilhar da técnica. A gente precisa se desvencilhar das nossas mestres. É muito importante a gente se desvencilhar dos nossos mestres. Primeiro, para a gente distinguir quem são os mestres e quem são os professores, aqueles que nos ensinaram coisas, mas que não podem ser os nossos mestres. Porque, na verdade, eles mesmos eram só uma cópia dos mestres. Eles pareciam os mestres, mas não tinham a genialidade do mestre. Então, a primeira coisa é isso. Segundo, eu uso treinamento porque treinamento significa capacidade de articular o físico com o mental, com o espiritual, com a imaginação. Quer dizer, eu coloco 4 elementos sempre no meu curso que devem caminhar juntos, sempre juntos. Eu não aprendi assim, eu ensino assim. É a técnica, os exercícios físicos, a imaginação, que para Rimouskina é o principal músculo do ator. Imaginação é alguma coisa que se exercita, que se desenvolve,
que os atores são muito, muito fracos, porque os atores mais jovens são cada vez mais fracos, porque não leem o suficiente, porque vêm do mundo da imagem pronta e tem muita dificuldade em fabricar imagens. Imaginação, emoção, que é fundamental, e corpo, né? Então, são os 4 elementos. E emoção, que é a capacidade de você mobilizar as emoções que vão animar depois um personagem. E para mim tem teatro quando tem esses elementos todos reunidos. Depois tem, para mim, questões que são questões técnicas. E se a gente vai se debruçar sobre as questões técnicas, a gente vai estar sempre numa espécie de periferia do teatro. Porque o teatro não está aqui para a gente ser um canal para a gente apresentar técnica. O teatro está aqui para ser um canal para a gente expressar o nosso mundo, o nosso tempo, numa velocidade que só o teatro pode fazer. Porque apesar de passar muito mesmo na hora de ensaio, o cinema demora muito mais para responder ao mundo cotidiano. O teatro é isso. Eu tive na Serra, desculpa. Eu tive na Serra agora, foi muito lindo. Eu participei de um festival que me comoveu muito, muito, porque os festivais de teatro se tornaram uma coisa absolutamente comercial, um supermercado de espetáculos. E ali eu vi um festival que há muitos anos eu não via. E esse ano eles comemoravam 10 anos, esse festival existe há 36 anos. Você vai para lá para ficar o festival inteiro, e tem esse sentido do encontro, que é tudo que eu defendo no ECUM, que eu acho que o teatro é encontro, é antes de tudo encontro das pessoas que fazem teatro, encontro dessas pessoas com o público, encontro disso tudo comum que a gente vive. E esse evento, quando ele permite esse encontro, ele é incrível. E eles comemoravam 10 anos que o festival aconteceu durante a guerra. Quer dizer, durante os bombardeios, esse festival ele se manteve vivo. E como eles não podiam chamar grupos internacionais, ninguém da Sérvia, eles levaram todos os artistas da Sérvia e falaram: gente, façam alguma coisa para fazer esse festival acontecer assim mesmo. E eles fizeram coisas maravilhosas. Eles rapidamente fizeram uma coisa que respondia àquela situação humana, trágica que eles viviam ali. E eles estavam todos lá reunidos esse ano e mostraram trechos do trabalho, estavam muito emocionados de se reencontrar ali. E ali assim, foi uma bomba para mim, porque ali você recupera toda essa potência do teatro e essa efervescência que está longe do teatrinho convencional e o teatro científico, que é esse teatro que responde às inquietudes e à loucura do mundo que a gente vive. E eu vi ali coisas que há muito tempo eu não vi no teatro, de um vigor, e de um vigor técnico, porque são pessoas muito bem formadas tecnicamente, de um vigor expressivo. Eu vi o teatro inteiro ali. Então, para mim é isso. Então, não sei se você responde também. Eu acho que tem que distinguir o que é técnica e o que é treinamento. Quando a gente fala, imagina, os atores chegam aqui, eles não aprenderam, eles não fizeram nada disso, eles chegam com uma pobreza de movimento absurdo. Agora a gente mexe o dedinho no computador, mas antigamente a gente enfia a roupa na máquina, mas por exemplo, a lavadeira é uma peça que fala da lavadeira que lavava a roupa nos lugares públicos, nos tanques públicos, e lá com o esforço dela esfregar a roupa. Então, na verdade, interessa falar da lavadeira que lava a roupa no tanque público? Não é o mundo que eu vivo hoje. Mas eu tenho que, através disso, eu posso recuperar toda a riqueza de movimento, de ações que vão servir de apoio a ações mais de metáforas, vamos dizer assim, para construir ações que falam do mundo que eu vivo e dos conflitos que eu vivo hoje, que não é lavar roupa, perdeu o meu sabão, o mote dramático dessas peças realmente não é muito inspirador para um ator. Você perdeu o sabão na pia ou encontrar um nó na madeira. Uma coisa, para mim, negar, se você se concorda comigo, negar a tradição é a morte. É não reconhecer que você veio de algum lugar. Mesmo porque, como diz a Raymond Quine, ninguém inventa nada. Tudo já foi feito.
feito, tudo já foi dito. Negar a tua tradição é a morte. Não é possível uma coisa dessa. Mas uma tradição não é uma coisa fixa. Agora, essa pergunta era interessante. Outro dia eu ouvi alguém, não me lembro, falando de uma tradição popular. Uma tradição não é uma coisa congelada no tempo. As tradições que permanecem vivas hoje são tradições que se comunicam com muitas tradições, por exemplo, da cultura popular. Elas permaneceram vivas porque elas foram para os grandes centros urbanos. As que ficaram muito vinculadas ao meio rural tenderam a desaparecer ou a se esclerosar. Eu vou dizer isso falando, por exemplo, da tradição balinesa. É terrível, mas essa eu conheço bem. A tradição balinesa é incrível porque eles são muito arraigados, eles são muito orgulhosos da tradição dele, mas ela não é fixa. Ela, ao contrário, você tem autores contemporâneos que a questão não é negar a tradição, a questão é você perceber que a tradição incorpora elementos do mundo moderno. É uma coisa que está o tempo todo em transformação. E isso serve para dança, isso serve para qualquer coisa. A dança contemporânea, ela foi lá o período histórico em que ela negava o clássico. Hoje é absurdo negar o clássico como a dança. Eu acho que os velhos são os que tentam inventar alguma coisa nova ou os que tentam reproduzir ao perpétuo alguma coisa que já se esclerosou. Para mim, eu acho que tem os dois problemas. E tem pessoas fazendo coisas muito interessantes, pessoas na Bélgica, pessoal do dia que usa isso para performances super plásticas, que mistura poesia e artes plásticas. Para mim, os dois perigos são imaginar que manter a tradição é manter uma forma fixa, ou que renovar a tradição significa negar a tradição e inventar, como fez, de uma certa maneira, esse moço que fez peraí, vou tentar lembrar o nome dele. Ele trabalha na Itália, foi discípulo de Lecour, assistente, e que fez a mímica total lá. Yves Le Breton, por exemplo, que queria tanto fazer alguma coisa dele que não inventou nada, na verdade. Ele inventou a roda, um pouco isso. Eu não acho que para fazer dança contemporânea você tem que fazer dança clássica, não. Porque hoje a profusão de técnicas corporais é enorme. Você tem o hip hop, você tem as danças tradicionais das danças tradicionais brasileiras, você tem o frevo, por exemplo, que é uma técnica ultra complexa, tão complexa quanto a dança clássica, inclusive que incorpora elementos da dança clássica, quer dizer, elementos técnicos da dança clássica. Da mesma maneira, eu diria para o teatro e mesmo para o Lecour. Na verdade, eu acho que reconhecer uma tradição não significa dizer que se eu for fazer então dança, mesmo fazendo dança contemporânea, eu tenho que fazer dança clássica. Eu acho que, isso que eu estava falando, eu acho que a gente vive num mundo que tem que beber de tudo, porque seria estúpido a gente não beber de tudo. Tem coisas tão maravilhosas. Eu acho que a minha vive num modelo de fidelidade muito grande. É realmente um mundo à parte. Eu acho que vocês não acham isso, não? Um mundo à parte. A gente é educado e formado no sentimento de que a gente faz alguma coisa muito especial, somos um grupo de pessoas. Porque ele entretia isso. Quando ele tem um texto onde ela diz isso, ela falava isso muito pra gente, e dava sempre o sentimento de que a gente estava fazendo uma coisa assim, revolucionando o teatro. Mas isso é comum a vários mestres, fundadores de tradição. Quando eu vejo os alunos do Grotowski, por exemplo, das pessoas que trabalharam com Grotowski e depois também formaram outras gerações, eles são piores que a gente. Eu juro, eles são um outro planeta. Eles são piores mesmo, porque eles não se comunicam. Eu tenho muito problema, porque eu convido eles com muita frequência para a TV, e é sempre uma questão muito complicada. A gente não se comunica, porque nós estamos no mesmo planeta. São sentimentos muito fortes, mas eu não acho eles positivos. Eu sou muito implicante com isso, porque eu acho que esse fechamento ele não é um fechamento fecundo. Ele não é fecundo para ninguém, nem para eles, nem para nós.
Eu afirmo, acho que a mim só vai viver quando encontrar uma forma, e quando as pessoas que praticam isso encontrarem uma forma espetacular que se comunique com o público, que seja realmente expressiva. E não tem muitas pessoas fazendo isso, que eu conheço, pode ser que tenha. Eu conheço poucos grupos, tem grupos fazendo isso, mas eu conheço poucos. Em Grotowski é a mesma coisa. A gente não pode confundir, mais uma vez, o fechamento do Grotowski, do Decoux, e o fechamento que ele exigia das pessoas com quem ele trabalhava, e transpor isso de geração para geração, porque a gente copia um tique sem ter a genialidade por trás. E isso é muito complicado, não é autêntico isso. E isso acontece em outras tradições. Não é só no Decoux. Esse sentimento que fizemos uma coisa especial, somos uma família, entendemos uma linguagem que os outros não entendem, estamos numa esfera que o público comum não atingiu ainda.